A determinação do presidente Jair Bolsonaro de que as Forças Armadas comemorassem os 55 anos do golpe trouxe à tona uma questão polêmica, o negacionismo histórico. Essa é uma estratégia de distorção narrativa, sem base documental, que quer negar processos históricos consensuais. Negacionismo histórico, revisionismo e valorização da memória são os temas de hoje do Conexões. E para falar sobre isso conosco, está aqui no estúdio a professora Diane Valdez, que é da Faculdade de Educação. Olá, professora, obrigada pela presença. Obrigada a você, Camila. E também o Elias Nazareno, professor da Faculdade de História e do curso de Educação Intercultural Indígena da Universidade Federal de Goiás. Olá, professora, obrigada pela presença. Olá, eu que agradeço o convite. Primeiro, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre esses conceitos, né? O que é memória e o que é história? Professora Diane. Bom, é muito complexo falar o que é memória e o que é história. Eu vou tentar reduzir, né? Eu vou tentar resumir, porque realmente é um tema que a gente tem que começar quando se fala de lembranças, memórias. História é algo científico que aconteceu, que está registrado, que tem fontes, que pode nos contar, que o pesquisador pode interrogar, que pode perguntar. Por exemplo, a ditadura militar aconteceu, a história, é fato. Agora, como se lembra da ditadura militar, a memória que se lembra da ditadura militar também tem sua complexidade. Por exemplo, é diferente a forma com que um militante lembra que foi preso, que foi torturado, lembra da ditadura militar, e como um militar que provocou o golpe se lembra. Né? Então, se a gente for resumir, é isso aí dentro de uma complexidade bem maior, óbvio. As memórias, elas muitas vezes são mais subjetivas e individuais. Sim, também tem a memória coletiva, né? E a memória, a gente pode falar que ela aparece em determinados momentos, ou ela surge em determinados momentos, como que a gente está vivendo na atualidade, né? Se fala muito que não existiu golpe, né? E na Europa se fala, na Ásia se fala que não existiu também os campos de concentrações, né? Então isso é uma forma da gente pensar que essa memória está sendo construída e ela tem um objetivo, né? Tem um objetivo de se contrapor com a história, dentro da complexidade da história. Professor Elias, pode contribuir aí com a gente nesses conceitos? Sim. Na verdade, a história, não é? Ela é uma narrativa. Então, você pode ter diversas modalidades de narrativa, e nós dizemos diversas perspectivas a partir de um fato histórico, você pode explicá-lo, por exemplo, a Revolução Francesa, a invasão do Brasil, por exemplo, que muitos chamam de descobrimento. Hoje a historiografia, num processo muito grande de revisão desses fatos históricos, trata como uma invasão, né? Porque se tinha até bem pouco tempo uma narrativa na historiografia de um modo geral, sobretudo a eurocentrada, de que havia acontecido um descobrimento, quando na verdade havia aqui milhões de seres humanos que eram os povos indígenas, né? Então, essa narrativa, como a professora disse, ela, do ponto de vista científico, ela pode ser alterada, ela pode ser melhorada, ela pode ser modificada, não é? Isso é um aspecto que, por exemplo, a questão da ditadura. Até bem pouco tempo atrás, eu vivenciei a ditadura, acho que a professora também. Nós entendíamos, inclusive meu trabalho de mestrado é sobre isso, sobre uma parte desse processo, nós entendíamos como ditadura militar. Houve um processo de revisão em que alguns autores chamam esse processo de ditadura civil-militar, né? Eu considero isso complicado, sob vários aspectos, mas não é o lugar aqui para a gente discutir isso. A memória já é algo que, do ponto de vista individual e às vezes até mesmo coletivo, você pode selecionar, né? Você pode dizer assim, biologicamente nós somos condicionados também para pensar ou para rememorar coisas que são mais favoráveis até à nossa própria existência, à nossa reprodução, né? Então a memória, ela em muitos casos é seletiva. A história, como disse a professora, não deve ser, né? Ela deve ser o mais próximo da realidade possível. O senhor tocou num assunto que seria da nossa próxima pergunta, a questão
de quando se altera essa narrativa histórica, como no caso do descobrimento ou invasão do Brasil, do golpe militar ou revolução de 64, enfim. Você poderia explicar para a gente, isso pode ser considerado revisionismo? O que é o revisionismo que tem se falado agora, principalmente quando começou-se a tentar uma nova narrativa, a partir desse atual governo, sobre o golpe de 64? Eu diria que não é um revisionismo, porque um revisionismo ele passa por uma série de filtros do ponto de vista metodológico, científico, em que centenas, milhares de historiadores, de cientistas sociais, cientistas humanos, de um modo geral, vão fazer uma análise sobre determinado aspecto e tentar rever, né, daí o revisionismo, o que poderia ser melhor abordado acerca daquele tema. O que nós estamos vivendo aí hoje, o que foi feito há poucos dias atrás, é uma adulteração, né? Uma tentativa de adulterar a história, porque existem evidências mais do que satisfatórias, mais do que evidentes, né? Para demonstrar que o que houve no Brasil foi uma ruptura ditatorial com a ordem estabelecida, um rompimento do Estado democrático de direito, com a remoção de um presidente democraticamente eleito, no caso Jean Goulart, né? E a entrada, a tomada do poder por parte de um grupo de militares que vão exercer o poder de forma arbitrária. Isso é um fato, não tem como modificar isso, né? Professora Diane, como é que a senhora pode explicar um pouco mais para a gente dessa questão do revisionismo e até mesmo do que tem tentado ser feito agora no Brasil? Claro. A história está em constante revisão. É importante a gente falar isso. Por isso que não existe história com E, história com H, né? A história está em constante revisão e as pesquisas, elas podem confrontar, o que é muito necessário, inclusive, né? Para a gente não ter uma visão só da história. A história não é única, ela é plural. Então, essas revisões, elas são constantes. Como o professor disse, por exemplo, em questão ao nome ditadura militar, civil, religiosa, né, isso são confrontos necessários para a história, até para a gente compreender melhor esse momento histórico. O que é bem diferente do que se está se falando, do que está se colocando. E esse olhar, essa tentativa de desconstruir algo que durou mais de 2 décadas, que matou pessoas, que torturou, né, que tirou a democracia do nosso país, é proposital, isso não é coincidência, isso não é um debate histórico, né, isso é uma imposição. Então, nós temos uma constante... Eu lembro da minha dissertação de mestrado que foi feita 20 anos atrás, eu não concordo com quase nada que eu escrevi. Né? Então, a partir dos estudos, dos debates, das pesquisas científicas, a gente mesmo vai confrontando o que a gente escreveu. Né? Então, eu costumo muito falar para meus alunos isso, né? A história não é singular, a história é plural. Então, a gente vai poder ver a história ou estudar a história a partir de vários olhares, a partir de várias fontes, a partir de várias metodologias, teorias, né? Totalmente diferente do que está acontecendo agora. Então, eu retomo a questão da ditadura, né, para a gente dizer, para pensar a seriedade que é isso. Certo. A gente vai para um rápido intervalo. Assista ao Conexões no 15.1 do Sinal Aberto, no 21 da NET ou no 15 da Gigabyte HD TV. Além disso, dá para assistir ao programa pelo site da TV UFG, pelo nosso perfil no Facebook ou pelo nosso canal no YouTube. Conexões está de volta, hoje discutindo a valorização da memória. Aqui no estúdio conosco estão a professora Diane Valdez, da Faculdade de Educação da UFG, e também o professor Elias Nazareno, da Faculdade de História e também do curso de Educação Intercultural Indígena da UFG. Professor Elias, a gente falou no início do programa, da minha escalada, sobre negacionismo histórico. O que é isso e como que a gente pode enxergar esse tipo de ação aqui no Brasil? Bom, eu considero que esse momento que nós estamos vivendo é um momento de muito perigoso, de muitos riscos à democracia e aquilo que foi construído com muito esforço, sobretudo no final da década de 70 e nos anos 80, que eu considero que é a década mais rica do ponto de vista político da história recente do Brasil. Então, o que há é um risco enorme à democracia, às instituições democráticas. E essas instituições democráticas são aquelas que
de um modo ou de outro, representam toda a nossa trajetória histórica, elas ilustram, em muitos sentidos, aquilo que nós conseguimos, como eu disse, com muito esforço chegar. Essa tentativa de revisar ou de fraudar, eu diria que a melhor palavra seria fraudar a história, é uma tentativa alucinada por parte de alguns setores da sociedade brasileira, que já fizeram isso em outras épocas, né? Isso é história, sobretudo, eu tenho que dizer, setores da classe média brasileira, que são, em alguns momentos, extremamente conservadores e abraçam esse tipo de narrativa, uma narrativa que é falseada por esses atores, tentando mostrar uma história que de fato não aconteceu. Né? Professora Diane? Creio que vale a pena reforçar a importância desse programa e a importância do tema nesse momento histórico. O perigo do esquecimento é um perigo para a democracia. Então, quando nós vemos situações que negam a história, né, ou que falseiam a história, né, nesse caso que nós estamos falando, é negar que houve um movimento de 2 décadas, né, que, como eu disse, foi fundamental para que a nossa frágil democracia se tornasse mais frágil ainda. Então, e todo esse movimento, como eu disse, é intencional, favorece a um grupo, né, um grupo que está, no momento, infelizmente, no poder, né, e que se manifesta de uma forma extremamente perversa. E a população, a partir da mídia sobretudo, né, ou dessas pessoas que estão no poder e que o tempo todo, né, faz quase que uma lavagem na população, né, dizendo, a população que desconhece boa parte da história, né, e aí eu volto a falar da importância da história, não estou falando só do ensino, né, mas da importância da leitura da história, da importância da gente conhecer a história, de saber quem nós somos, né, acho que um exemplo muito claro, porque o preconceito que é legitimado na nossa sociedade contra o negro indígena é construído historicamente. Muitas vezes nós pensamos como os colonizadores lá do século XVI, colonizador invasor, né? Lá do século XVI, o olhar que nós temos para esses povos, que somos nós, né? É importante falar isso, nós somos mais negros e indígenas do que europeus, né? É só olhar nossas histórias, nossa cultura, nossa forma de se manifestar. Então isso também é uma forma de manter um poder, e é um poder perverso a partir dessa negação. E qual que é o papel da educação? A senhora da Faculdade de Educação, né, lida com isso. Qual que é o papel da educação na valorização dessa memória, também para discutir a questão desses outros povos, que às vezes eu, por exemplo, na minha época de infância, nem tive acesso à história e à cultura desses povos. Claro. Eu creio que, lógico, a importância da universidade é na construção do conhecimento e na socialização desse conhecimento científico. Disso a gente não tem dúvida, nós estamos numa TV que é da universidade, então podemos começar por aí. Mas algo que também eu sempre falo e insisto muito é na preservação da documentação das nossas histórias, né? Tudo que o homem deixou, tudo que as pessoas, que a humanidade deixou de registro serve para a gente escrever história. Então, ano passado, quando eu vim falar sobre o acervo de 50 anos da Faculdade de Educação, o meu argumento, aliás, o nosso argumento como historiadora ou como pesquisadora é esse, que a história está lá, nesses documentos. Então, esses documentos eles têm que ser tratados, têm que ser cuidados, têm que ser disponibilizados. E a gente dá muita pouca importância para isso, né? Tanto que ainda tem esse conceito de arquivo morto. Ora, todo documento é vivo, todo documento conta história, né? Não tem nada de morto aí, é de muita vivacidade e tem que ser preservado e tem que ser guardado. Eu creio que a UFG, a partir do CIDARC, né, que é o Centro de Documentação e Arquivologia, tem feito um movimento muito interessante em relação a isso. Então, quando a gente pega a documentação de 50 anos da Faculdade de Educação, a gente percebe nesses 50 anos o que foi essa universidade, o que foi essa faculdade para a população goiana. Quantos movimentos de resistência, quantos movimentos de greve, né, quantas reuniões, né, qual o movimento que gerou, sobretudo na época da ditadura, né, porque a Faculdade de Educação é de 68. Então, nesse momento, quais eram as resistências que existiam a partir dessa documentação que está lá? Então, sem dúvida que não é só a educação, os meios de comunicação, como você está fazendo, né, outros espaços também têm que falar sobre a importância da memória.
Professor, em relação, acho que uma área mais próxima ao senhor, né, a cultura indígena e, em outra medida, também a cultura afro-brasileira, hoje são obrigatórias no nosso currículo da educação básica. De que forma, não só isso, mas toda a discussão que é feita dentro da escola pode auxiliar também na valorização da memória, da nossa memória e da memória dos povos? Sim, a questão da história indígena e dos afrodescendentes, ela é uma questão ainda a ser construída, né? Porque isso foi negado durante várias décadas, vários séculos. Pra você ter uma ideia, somente com a Constituição de 88, que é a década que eu disse que é a mais rica do ponto de vista político, na história recente, o Brasil foi reconhecido como um país plurilingue e pluriétnico, né? Foi a primeira vez. Até então se tinha a noção de uma democracia racial, né? Em que esses povos, o Brasil é reconhecido como um país que tem hoje ao redor de 200 línguas e não dialetos, e quase 315 povos indígenas, né? E os afrodescendentes. Então essa questão, do ponto de vista acadêmico e do ponto de vista historiográfico, ela é uma questão que deve ser resolvida. Nós temos que reescrever essa história e, de um modo ou de outro, incluir essas populações nessas narrativas historiográficas acerca do brasileiro. Porque isso é uma questão muito importante, porque quando você se vê na história, quando você observa que você está ali representado, isso toca numa questão básica do ponto de vista da interculturalidade, que é a autoestima. Então você passa, eu não preciso mais estudar só a narrativa acerca das pessoas mais importantes ou daqueles que têm mais dinheiro, mas eu estou estudando as narrativas acerca do meu próprio povo, né? Então, essa questão é central, apesar de todo o ataque que isso vem sofrendo nos últimos 2 anos, né? A gente vai para mais um intervalo. Contribua com Conexões, mande a sua sugestão para jornalismo@tvufg.org.br ou então pelo WhatsApp, no 99181-1406. Voltamos para discutir valorização da memória aqui no Conexões. Estão conosco a professora Diane Valdez e o professor Elias Nazareno, ambos aqui da Universidade Federal de Goiás. Professora Diane, qual que é a importância, por exemplo, dos livros didáticos, do papel também do educador em sala de aula, para que haja a construção dessa memória coletiva, a valorização das nossas tradições, do nosso passado? Muito do conhecimento que as pessoas adquirem, que as pessoas têm de história, é por meio do livro didático. Nós temos uma série de críticas, né? Eu sou autora de livro didático e eu sei da dificuldade que é escrever um livro didático, que a gente consiga trazer essa forma de confrontar e de pensar a história a partir desse formato de uma história não única, né? Uma história plural. O livro didático é basicamente, se a gente não for falar de uma forma radical, praticamente o único material que se tem para ter acesso à história nas séries do ensino fundamental. E muitas vezes o livro traz informações fragmentadas, porque tem que dar conta de um currículo, tem que dar conta de um conteúdo, né? E isso acaba fazendo com que se torne um ensino enfadonho muitas vezes, ou um ensino que é decorado, tudo mais. Mas não nego a importância do livro didático. Eu penso que a academia tem a obrigação de assumir isso também, né, que muitos dos autores e autoras da academia, que fazem livro didático de todas as áreas, são pessoas profissionais, elas não estão dentro da academia. Então, se a gente produz conhecimento aqui, né, tem teses, tem dissertações, nós temos a obrigação de transformar esse conhecimento de uma forma simples, mas não simplista, para que a criança tenha o acesso ao ensino de história de uma forma com que ela se sinta fazendo parte da história, como o professor disse, né? Como que a criança, a mulher, por exemplo, ela se vê na história se a mulher e a criança não estão na história?
né? Então, a partir desse movimento, eu creio que é super importante e que também nós passamos a estudar o livro didático, obviamente, que a gente faz muito isso, né? Analisa, critica, mas que também a gente faça, construa, escreva livro didático. Só para você ter uma ideia, é um material que é pouquíssimo valorizado na universidade. A CAPES não reconhece isso como um conhecimento científico. Quer dizer, a gente passa um ano escrevendo um livro didático, transforma todo o nosso conhecimento científico em um conhecimento acessível. Aí o livro chega na mão de 20 mil crianças, né? E não é um material reconhecido cientificamente. Então, esses são alguns problemas que a gente enfrenta. Mas o livro didático é importante sim, tem que ser melhor elaborado, melhor discutido, mas muitas vezes é o único material que a professora conta para fazer o ensino da história. Professor, falando um pouco da licenciatura intercultural, hoje com a formação de professores indígenas, né, que vão poder, eles têm um lugar de fala apropriado para dar aula para outras crianças indígenas, como é que é a questão também do material didático para essas culturas, qual que é a importância da construção desse material próprio para cada uma das culturas? Então, esse é um problema seríssimo, né, do ponto de vista da educação escolar indígena, um problema estrutural, diria assim. Porque o material didático que é produzido para as populações indígenas é o mesmo que chega para a população não indígena nas escolas, com raríssimas exceções, como é o caso do nosso curso aqui. Eu acabei de ajudar a organizar uma coleção que se chama Documentação de Saberes Indígenas. São 10 volumes sobre conhecimento indígena, né, sobre a maneira como os indígenas entendem o mundo. Isso é fundamental, porque paradoxalmente nós estamos pedindo socorro a essas populações, sobretudo em relação à questão da sustentabilidade, da agricultura orgânica, né, da agroecologia, enfim, tudo isso. Mas esses saberes que são fundamentais e que fazem parte do que nós somos hoje, por mais que nós o neguemos, né? Quando você vai pedir uma tapioca em qualquer base, você está comendo comida indígena, mandioca, o milho, enfim, a pimenta, o tomate, tudo isso é comida indígena, não é? Que tem origem indígena. Isso faz parte do que nós somos e precisa ter um reconhecimento adequado. Então, há uma lacuna muito grande, porque historicamente a educação escolar indígena ela foi uma educação colonizadora, uma educação de negação da existência indígena e tentando impor uma nova existência para esses povos. É como se o indígena fosse um ser em transição. Ele está indo de um ponto até chegar a ser um civilizado. Isso foi um grande equívoco e agora nós estamos tentando corrigir essas questões. E há sim, não é, por parte dos movimentos indígenas, das universidades, da educação de uma forma geral, uma tentativa de pelo menos minimizar esse dano que foi feito, trazendo, não é, para a superfície esses conhecimentos. Nós chamamos isso de um movimento interepistêmico, intercultural, que tenta, sem causar mais danos do que já foram causados, estabelecer uma relação dialógica, uma relação em que os conhecimentos indígenas não sejam subalternizados e inferiorizados, mas que sejam colocados em condição de igualdade. Porque o professor que dá aula numa escola indígena, muita gente não sabe disso, ele está dando aula primeiro na língua materna, né, na língua indígena, que é uma língua que são línguas, em geral, totalmente diferentes do português. Segundo, toda a cosmologia, todo o conhecimento acerca da vida que esses indígenas sabem é muito diferente do nosso. Então é importante que a educação de uma forma geral, ela reflita essa pluralidade epistemológica e existencial também. Então o material didático é fundamental para que esses professores, esses estudantes indígenas tenham acesso ao material adequado. Tá certo. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigada, professora Diane. Obrigada a você, Camila. Ótimo programa. Obrigada também, professor Elias. Eu que agradeço a oportunidade. Conexões de hoje chega ao fim. Continue acompanhando a nossa programação e acesse também nosso site e as nossas redes sociais. Até o próximo debate.